Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos melhorar a modularização da nossa aplicação, ou seja, subdividir os nossos componentes em componentes menores para torná-la mais fácil de entender e de manter. Bom, uma estratégia básica que nós temos de subdividir aplicações React em componentes menores é que quando nós temos um estado que é usado em apenas um componente, ele vai ficar apenas naquele componente. Mas se temos um estado que é utilizado em mais de um componente, a estratégia básica é colocar esse estado num componente acima na hierarquia, né, imediatamente acima dos componentes que vão precisar dele, e repassar do componente pai para os componentes filhos via props essas informações que são necessárias. Inclusive, pode ser necessário passar um callback para um componente filho, né, não apenas dados, informações. Um ponto muito importante que nós temos que ficar atentos quando for subdividir uma aplicação, né, componentizar, é pensar no conceito de acoplamento e coesão, né? O acoplamento significa, né, dados dois componentes são muito acoplados e eles têm uma interligação muito forte, ou seja, se uma alteração em um acaba resultando em uma alteração no outro componente. Eles trocam muitas informações, interagem muito entre si, a gente diz que eles são muito acoplados. Por outro lado, quando um componente, a interação com o outro é bastante fraca ou inexistente, ele é pouco acoplado, né? Então imagina que dois componentes, um componente apenas passe uma propriedade para o outro e nada mais, então você tem um acoplamento mais baixo. Quando a gente olha internamente para o componente, nós temos o conceito de coesão. Um componente coeso é aquele que seus elementos internos estão intimamente relacionados. E eles podem até comunicar muito entre si, porque como eles estão dentro do mesmo componente, isso não vai ter problema e vai ser fácil de entender aquele componente, porque tudo que está ali dentro tem a ver com o mesmo assunto, né? Por outro lado, um componente com baixa coesão é aquele que tem muita coisa, de assuntos não tão relacionados, mas está tudo junto ali. Então, o grande segredo da componentização é sempre tentar, na verdade, abaixar o acoplamento e aumentar a coesão dos seus componentes, né? Então, essa figura que a gente tem aí no slide é bem ilustrativa. O que é um cenário ruim? Quando você quebra a aplicação em componentes, mas seus componentes ficam altamente acoplados, ou seja, eles trocam muita informação, mas internamente eles têm uma coesão baixa, né? Eles aglutinam elementos e conceitos que nem estão tão relacionados assim. O cenário ideal é o contrário. Os componentes têm um acoplamento baixo, ou seja, eles têm alguma interação, mas ela é pouca e ela é controlada. E por outro lado, internamente o componente ele tem uma coesão muito grande, ou seja, tudo que está dentro dele tem a ver com o mesmo assunto, com a mesma funcionalidade, né, com o mesmo agrupamento lógico, de forma que torne fácil entender o propósito do componente. Pessoal, nós chegamos num ponto onde temos muitas funcionalidades já implementadas e o nosso componente Calendar Screen ele ficou bem grande. Então, se a gente olhar aqui, ele está no momento com 248 linhas de código e é interessante para o código. Olha só como é que o código aqui está bem complexo, né? Um tanto de componente um dentro do outro. É interessante para a gente conseguir manter e entender o código melhor quebrar um componente grande em componentes menores. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Então vamos tentar identificar blocos, né, de elementos que podem ser agrupados em um componente e separar. Então começando aqui de cima para baixo, a gente tem o nosso container mais externo. Dentro dele tem um outro container aqui que é utilizado para fazer um layout do painel lateral. No painel lateral, nós temos essa região aqui que exibe as agendas. Então, esse é um bom candidato para transformar tudo isso aqui em um componente à parte, né? Então, vamos começar por ele. Eu vou criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar de calendars
View, que é a visão dos agendas. Vou colocar a extensão TSX. E aí, para transformar esse código num componente, a princípio eu vou copiar o código inteiro e nós vamos ajustando aqui conforme necessário, que aí fica mais fácil, a gente só apaga o código que não vai precisar. Então o nome do componente vai ser Calendars View. Já vou trocar o nome, ele vai ser exportado e a gente vai apagar aqui tudo que não interessa para a gente, né? Nós temos esse componente vai englobar apenas esse box aqui, então eu vou apagar tudo que está para cima e tudo que está para baixo dele, né? Daqui para baixo vai ser excluído. Vamos ver aqui só se a gente não quebrou a nossa sintaxe. Parece que por enquanto ainda está ok. E aí tem um punhado de outros códigos aqui que a gente pode excluir, né? Por exemplo, tudo que está aqui abaixo, ó, essa função de gerar o calendário, não vamos precisar de nada disso. Deu um erro aqui porque a gente está fazendo um punhado de coisas também que ainda não vai precisar. O que a gente vai precisar aqui, na verdade, vou a princípio apagar tudo. Nós vamos precisar receber como props alguns valores aqui que nós usamos internamente. Então já vou declarar um parâmetro props do meu componente e aqui eu vou declarar o tipo dele para indicar quais propriedades ele tem. Então ele precisa receber, por exemplo, a lista de agendas e o tipo dessa lista é o iCalendarArray. Então esse é um primeiro caso. Para não ter que mudar o código aqui embaixo, eu vou declarar uma variável calendars, ou melhor, calendars, que aí vai receber o valor de props.calendar. Como é que eu estou fazendo uma desestruturação? Esse aqui já vai funcionar. Eu vou precisar também do que? Da função toggleCalendar, que eu chamo ali. Essa função é uma função que recebe um número inteiro e não retorna nada. Não retornar nada nós representamos como retornar void. E por fim, nós precisamos também do calendars selected, que é um array de booleano. Então observem que essa declaração de tipo inline aqui ficou bem grande e esquisita, né? Atrapalhando a nossa legibilidade do código. Então, para resolver isso, a gente pode simplesmente declarar uma interface que eu vou chamar de iCalendarViewsProps. Então, eu vou colocar aqui interface. Meu Deus do céu, escrevi errado. iCalendarViewProps. Só uma convenção aqui que eu gosto de usar. E aí, esse tipo, então, essas declarações a gente joga todas aqui dentro. E aí a gente só referencia o tipo do objeto via essa interface. O código fica mais limpo e mais fácil depois, inclusive, de documentar. A gente pode documentar cada propriedade, né, do componente usando a notação JSDoc, explicar o que ela significa, né? Então, com certeza, o código fica bem mais organizado, declarando a interface separadamente. E agora vamos dar uma olhada aqui nesses estilos. A gente vai precisar de algum desses aqui? Acredito que não, né? Então a gente pode apagar esse aqui tudo. E pode apagar também Days of Week, que nós não estamos usando nesse componente. E todos esses imports aqui que estão em cinza. Que são a maioria deles, né? Infelizmente eu não sei se tem um jeito de fazer isso automático, organizar os imports. Eu acho que não. Vou fazer aqui na mão mesmo.
E aí a gente tem o nosso componente Calendars View. Vamos usar ele lá agora então, né? Então agora a gente volta para o Calendar Screen. Deixa eu só ver, o console estava um pouco estranho ali. Vou importar nosso componente. Ele vai ser importado aqui com caminho relativo, né? Como ele está aqui na mesma pasta. É só importar de ponto barra calendars view. E nós vamos colocar ele ali no lugar desse box. Esse box aqui vai ser trocado pelo calendars view. Nós só vamos precisar passar os parâmetros que ele precisa aqui como props. Então, o primeiro é o calendars. Nós precisamos também passar, o que mais? O toggle calendar. E precisamos também do calendars selected, que é o último prop que nós precisamos passar. Feito isso, temos aí o nosso componente. Posso apagar já algumas coisas aqui que não são mais necessárias porque foram para dentro do componente. E a gente pode ir para o próximo. Então, continuaremos a modularização na próxima aula. Até lá!